Igrejas na Europa estão se transformando em bares, em pubs, em whiskerias, em bibliotecas. Assim como na Inglaterra, pela primeira vez, o censo de 2021 mostrou que os cristãos são minoria, que as pessoas que se dizem sem religião agora são a maioria. E pasmem, assim como teve uma queda de 13% no cristianismo, houve um aumento de 167% das pessoas que se dizem satanistas. E antes da gente continuar refletindo sobre esse assunto, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive. Nos dias que eu ia para o escritório, para a empresa, meu marido sempre costumava deixar antes eu no escritório para depois ele ir para o trabalho dele. Então a gente saía muito cedo, eu costumava chegar lá umas 6h30, 6h40 da manhã. E normalmente eu ia sem tomar café e lá eu tomava café. Então eu esperava dar até 7 horas, que era o horário que a panificadora ali embaixo abria. Que daí nesse horário eu descia, ia lá comprar meu café, alguma coisa para comer, enfim. E naquele dia não foi diferente, meu marido me deixou cedinho lá e eu fui comprar meu café da manhã. E quando eu tava lá comprando café da manhã, o Senhor me lembrou do morador de rua que sempre fica ali naquela rua do escritório. O ponto dele ficar é sempre ali. Ele já era conhecido das pessoas, ele ajudava a cuidar dos carros, ele ajudava as pessoas a manobrar os carros. Era ele e outros 2 cachorros. E olha só, né, quando dava comida pra ele, antes ele dava pros cachorros, aí se ele recebia comida de novo, aí ele pegava pra ele comer. Quando ele recebia comida final de semana, né, que muitas pessoas passavam naquela região, como é uma região central de Curitiba, então muitas pessoas passavam por ali, deixavam comida para ele. Quando sobrava, ele não guardava para ele comer no outro dia, ele ia distribuir com as outras pessoas também. Enfim, eu tava lá comprando meu café da manhã e o Espírito Santo ministrou meu coração para comprar um café da manhã para ele, e o Espírito Santo foi me ministrando o que era para comprar para ele. E aí eu peguei e falei, amém. Comprei as coisas. E quando eu fui retornar pro escritório, que eu fui passar pela rua que ele tava, aí eu tava ainda longe, eu tava meia quadra dele e o Espírito Santo ministrou meu coração. Senta com ele, fala que ele é muito amado e pergunta se ele já conhece a Jesus. E aí nessa hora eu pensei o quê? Não é o Espírito Santo falando, deve ser a minha emoção, né? Ai, que vergonha, imagina eu sentar com ele. Ele não vai saber se ele não tá bêbado, né? Se ele não vai fazer alguma coisa, não sei o quê. E aí eu só retirei da sacolinha as coisas do café da manhã dele, estendi o braço, entreguei pra ele e falei, olha, Deus te abençoe. E fui pro escritório, voltei pro escritório. Só que aquilo ficou me incomodando o dia todo, né? Ficou me martelando. Eu falei, poxa, eu acho que era o Espírito Santo mesmo falando pra eu sentar com ele, perguntar se ele conhece Jesus, mas em outra oportunidade eu vou falar então com ele. E no outro dia, então, quando eu cheguei cedinho no escritório, ele tava lá deitado, só que ele morreu naquela noite dormindo. E quando eu cheguei, eu vi que a polícia tava já ali, né, fazendo todo o atendimento, tinham pessoas ali tirando foto, enfim. E quando eu vi isso atravessou o meu coração e rasgou o meu coração. Claro que primeiro de tudo veio a culpa, né? A culpa do, poxa, eu desobedeci o Espírito Santo. Eu acreditei que ia ter mais uma oportunidade e não teve. E aí eu fui pro escritório, subi pro escritório, eu fui falar com o Senhor, chorei, claro, porque a gente fica triste. E eu falei, Espírito Santo, o Senhor não ia permitir eu passar por essa situação só pra você me acusar. Tem algo mais nessa situação que eu não tô entendendo. E ali eu fiquei orando ao Senhor, eu fiquei adorando ao Senhor, até que o Espírito Santo, ele veio e ele ministrou o meu coração. Filha, eu permiti que isso acontecesse com você, pra mostrar que enquanto os meus filhos estão passando todos os dias por pessoas que eu estou pedindo para elas falarem do amor de Jesus, para falar com as pessoas, para serem boca de Deus, elas estão por vergonha se omitindo e enquanto isso elas não estão percebendo que pessoas estão morrendo para o pecado. E ali o Espírito Santo me mostrou o como a nossa covardia, o como a nossa vergonha tem impedido de levar a palavra para as pessoas. E essa situação o Espírito Santo usou para ministrar o meu coração sobre a gravidade da consequência do pecado, que é a morte. Nós estamos passando todos os dias por pessoas. Às vezes é dentro de casa, a gente está convivendo com pessoas que estão mortas para o pecado e a gente não está abrindo a boca para falar de uma verdade simples, que é a verdade do Evangelho. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser pastor, você não precisa ser alguém gabaritado
É só você falar sobre arrependimento, sobre a verdadeira mensagem do Evangelho, que é arrependimento, que é você crer em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 2:1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E quantas pessoas, aquelas que muitas vezes a gente passa por elas todos os dias, aquelas que a gente vive dentro de casa, os nossos familiares, os nossos parentes, estão mortos para o pecado. E a gente, como filho de Deus, a gente tem se omitido. A gente está com vergonha de abrir a boca pensando no que os outros vão pensar. Falando, Senhor, isso deve ser coisa da minha cabeça, é o Senhor que convence. Mas quem será que vai pregar essa boa nova? Quem vai levar a palavra de vida para essas pessoas que estão mortas no pecado? Porque lá em Romanos 10:14 diz: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como haverá ressurreição de uma vida morta pelo pecado, se não há quem pregue, se não há quem fale do amor de Cristo, se não há quem fale que há perdão, há misericórdia do Senhor? O nosso papel é crer que Jesus já pagou todos os nossos pecados, que Ele está oferecendo perdão pra gente. E que para isso a gente precisa apenas oferecer o que? O nosso coração, o nosso arrependimento, toda a nossa fé. Nos render ao pé da cruz. E sabe, naquele momento eu fui como Pedro. Eu tinha uma fé que eu falava assim, não, pode vir perseguição, pode vir batalha, que eu não vou negar Cristo, que eu não vou negar, eu vou morrer por Ele. E naquele momento, que só estava eu, o mendigo e o Espírito Santo, que o Espírito Santo ministrou meu coração e pediu para eu falar, eu me neguei. Eu neguei a mensagem de Cristo para aquela pessoa. E claro que o Senhor não depende de mim para a boa obra dele, né? Eu creio que o Senhor levantou outra pessoa. Se eu não fui obediente naquele momento, o Senhor, Ele é poderoso para levantar outra pessoa para falar sobre a mensagem dele com aquela pessoa. E esse foi o início do processo em que o Senhor estava me preparando para o chamado dele para a minha vida. Algumas semanas depois, o Senhor pediu para eu renunciar à minha empresa, para eu renunciar à minha carreira, porque Ele iria me preparar para o ministério, né? E esse ministério que hoje começa aqui pela internet, falando sobre o meu testemunho, falando sobre santidade, sobre pornografia, sobre masturbação, né, com o propósito de ajudar na restauração, ser boca de Deus para levar a palavra de restauração para a identidade das pessoas, identidade sexual de homens e mulheres. Talvez você que está assistindo esse vídeo hoje, o seu coração queima pelo Senhor, o seu coração sabe que tem um chamado, o Senhor talvez já te chamou de maneira clara, só que você talvez por vergonha do que os outros vão pensar, por vergonha, por medo das consequências, talvez você está falando assim, Senhor, não, acho que é coisa da minha cabeça, E enquanto isso as pessoas continuam morrendo para o pecado, enquanto isso as pessoas continuam descendo à sepultura do pecado. E gente, além da consequência de morte espiritual, que é a pior de todas, que é a separação do Deus vivo, essas pessoas estão agonizando nessa vida com as suas emoções, porque a consequência do pecado é trazer tristeza e angústia também aqui nessa vida, nessa terra. São pessoas que estão desesperadas, e são pessoas que são vazias, que estão buscando preencher esse vazio gerado por pecado acima de pecado e pecado. Esse vazio elas buscam preencher em algo desse mundo. Que seja pornografia, às vezes é com depressão, com imoralidade sexual, com fofoca, não sei. E quem levará a boa nova? Quem levará a mensagem do Evangelho para essas pessoas? É só a palavra de Deus, é só a palavra do Evangelho, é só Jesus Cristo que é capaz de preencher esse vazio que as pessoas estão tentando preencher e elas não conseguem e cada vez mais estão agonizando nessa vida. Então que esse vídeo seja uma ferramenta para que o Espírito Santo use para queimar, para ministrar o seu coração, para você se encorajar de tomar posse da identidade de filho,
para você abrir a boca e falar sobre um Deus, sobre um Pai que perdoa, que é misericordioso, que tem novidade de vida para você, que fala que em Cristo nova criatura você é. Tome posse dessa nova identidade para que você possa levar essa mensagem, para que você possa levar não a tristeza apenas do pecado, tem também o confronto, mas principalmente a alegria da ressurreição em Cristo Jesus. É por isso que eu estou aqui hoje, falando, levando a mensagem. Eu sei que é uma mensagem delicada, mas se o Senhor está comigo, quem será contra mim? Se o Senhor coloca uma porta aberta diante de mim, quem fechará? Não é homem, não é o inferno, não é hater, não é a sua opinião, não é ninguém. Então, em nome de Jesus, que o Senhor use esse vídeo para ministrar o seu coração, para trazer ainda mais esse fogo, essa certeza de você levar a verdade, que é vida para aqueles que estão mortos, a alegria da ressurreição em Cristo, em nome de Jesus. Porque assim também lá em Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é dom de Deus. Então, em nome de Jesus, larga as amarras que estão te segurando, larga as amarras, as cadeias da vergonha, as cadeias da comparação, as cadeias do medo, as cadeias da vaidade, do orgulho, larga em nome de Jesus, entrega tudo isso aos pés da cruz, para que você seja um filho que vai falar sobre um pai amoroso, um pai misericordioso, que leva uma nova vida para aquela pessoa. Porque olha só que tristeza, pela primeira vez cristãos são minoria na Inglaterra e no país de Gales. Assim como igrejas na Europa estão virando bares, estão virando whisquerias, pubs, bibliotecas. E claro que nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Mas quando um templo é fechado, isso é consequência de morte espiritual de cada pessoa que frequentava aquela igreja, de cada pessoa que ia lá buscar Deus e que parou. Porque cedeu aos prazeres do mundo e sem perceber muitas vezes está caminhando um caminho de morte, está trilhando um caminho de morte. E que essa realidade não chegue na sua casa, que essa realidade não chegue na sua cidade, não chegue no nosso país, em nome de Jesus. Vamos nos levantar como boca de Deus nessa geração, para uma geração que está correndo em direção à morte do pecado, que a gente seja influenciadores, pessoas que não vão se influenciar por isso, pela cultura, que não serão influenciadas pelas notícias, pelas circunstâncias, mas que nós sejamos termostatos na vida dessas pessoas, para que a gente leve o fervor de Cristo, o fogo do Espírito Santo na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Começa dentro da tua casa, começa dentro da sua casa, começa na sua escola, começa no seu bairro. Começa pelo seu estado, o Senhor vai te levar para o seu país, para outras nações, não sei qual é o chamado do Senhor para a sua vida. Mas em nome de Jesus, e até mesmo você que não tem um chamado para estar dentro de um ministério, que você seja a luz de Cristo, que você seja sal na terra e luz no mundo, no ambiente que você está, no seu trabalho, na empresa, com os seus amigos, que você seja a pessoa que vai levar para aqueles que estão angustiados e mortos, que você vai levar a alegria da ressurreição em Cristo Jesus. A alegria da ressurreição que há em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, que esse vídeo seja para fortalecer ainda mais a convicção do seu chamado, a convicção daquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Em nome de Jesus, fale. Em nome de Jesus, fale sobre o Pai amoroso que o Senhor é.
Fale sobre aquilo que Ele está fazendo na sua vida e viva de acordo, porque aquilo que você fala, em concordância com o estilo de vida que você vive, vai convencer muitas pessoas. E em nome de Jesus, toma posse dessa identidade de filho amado, que o Senhor vai te capacitando nessa jornada. Em nome de Jesus. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Muito obrigada e até mais.